Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre linguagem de programação. Foi um pedido do nosso seguidor Robson lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para quem não segue a gente, seguir a gente lá, que diariamente tem vários conteúdos que eu publico lá no Instagram. E ele solicitou que eu falasse um pouco de linguagem de programação, o que que é, como funciona. Então esse vídeo aqui é para programadores iniciantes, tá? E para esclarecer algumas coisas, um pouco de algoritmos, para quem quer começar nesse mundo de linguagem de programação. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações no sino. A linguagem de programação, para você ser um bom programador, você tem que ser bom de lógica de programação, bom de raciocínio lógico, conhecer a matéria de algoritmos, eu vou falar dela aqui um pouco mais para frente. Então você tem que ser bom de lógica de programação. Não adianta você querer ser programador e você não forçar a sua mente a ter uma boa lógica de programação. Esse mundo de programação, existe muitos conteúdos aqui no YouTube mesmo, de vários canais que divulgam, ensinam como você programar. Existem vários cursos na internet, viu? Que também auxiliam e te ajudam e ensinam a você ser um programador. Bem resumidamente, o que é programação? O que é a lógica de programação? A programação, ela consiste em quê? Tudo na nossa vida, um sistema, ele precisa de tarefas para serem executadas. Só que o sistema por si só, ele não vai fazer isso sozinho. O humano, juntamente com a máquina, vai passar funções, vai passar regras para aquelas tarefas serem executadas. É isso que o programador faz. O programador, ele digita, né? Ele cria os códigos que são as funções, as tarefas para um sistema. Então isso, todos os sistemas da nossa vida, tudo que tem de tecnologia da informação, tem uma linha de código atrás disso. Então, lógica de programação, nada mais é que você criar funções, você criar regras para um sistema executar as tarefas. Deu para ficar mais ou menos entendido o que é linguagem de programação? Como eu falei no início do vídeo, para você ser um bom programador, você tem que se aprofundar muito na matéria de lógica de programação. O que essa matéria ela aborda? Ela aborda algoritmos. O que são algoritmos? Algoritmo é uma coisa que tem um início e tem um fim, e dentro desse início e desse fim existe as tarefas para você chegar no fim. Tudo que na nossa vida envolve algoritmos. Até você ir na padaria é um algoritmo. Para você ir na padaria, você tem que pegar o dinheiro. Depois que você pegar o dinheiro, abrir a porta da sua casa. Depois que abrir a porta da sua casa, sair na rua. Depois que sair na rua, caminhar. Depois que caminhar, achar a padaria. Achou a padaria, escolheu o pão. Escolheu o pão, pagou o pão. Pagou o pão, saiu de volta para casa. Chegou em casa, abriu a porta. Entrou em casa, você vai comer o pão. É mais ou menos isso o algoritmo. É um exemplo besta, mas é isso que você vai aprender quando você estiver estudando algoritmo. Você vai ver vários roteiros desses para você criar o início e o fim e como é o passo a passo. É isso que a lógica de programação vai te ensinar. Porque na linguagem de programação, você que quer ser um programador, você tem que criar isso no sistema. Por exemplo, você vai ser contratado para desenvolver um sistema de compras online, um sistema, uma loja virtual. Você vai ter que saber o passo a passo para aquela pessoa comprar tal produto, né? Você vai ter que criar o algoritmo primeiro, né? Quando você tiver bastante adentro da linguagem de programação, você vai aprender, lógico, como isso é feito. Mas o básicozão é isso, algoritmo é isso. Então, se você ainda não começou sua faculdade, não começou nenhum curso, pesquise bastante na internet sobre algoritmo, força sua mente, faça exercícios, que é isso que você vai ver em qualquer faculdade. Depois que eu já expliquei um pouco o que é algoritmo, que é o que você vai ter que aprender antes de começar a programar, eu vou falar os 3 tipos de linguagem de programação. Tem a linguagem de programação de máquina, a linguagem de programação assembly e a linguagem de programação de alto nível. Os computadores, eles interpretam tudo com base binária. O que é isso? Eles só interpretam o número 0 e o número 1. O exemplo básico é assim, uma lâmpada. Quando ela está ligada, ela indica 0. E quando ela é desligada, ela indica 1.
Isso que é binário, que é a base binária. E tem vários outros exemplos que você pode achar de base binária. Então, se você quer entrar também no mundo de linguagem de programação, estuda muito base binária, número binário, o que que é. Entre muito nesse assunto que você vai se dar bem quando você for programar. Mas já que o computador só entende binário e você tem que programar, como é que isso funciona? Existem os compiladores. O que que acontece? Você vai em tal linguagem de programação, exemplo Java, que são termos em inglês. O programador vai digitar, vai criar os códigos. O compilador, ele vai ler isso em binário, mas ele vai interpretar e imprimir isso para você em inglês, é claro, né? Que vai ser a linguagem de programação que o programador vai entender. Né? Então, assim, o computador, ele trabalha com binário, mas não que ele vai ficar lá digitando 0101010000, não, tá? Ele vai imprimir o estilo da linguagem que você estiver trabalhando. Então, Java, por exemplo, você vai digitar a função, você vai criar as regras em inglês, ele vai imprimir em inglês. O binário é a parte por trás do computador, tá ok? A primeira linguagem de programação que eu vou estar explicando, o tipo, é Assembly. Ela é uma linguagem que funciona com abreviações. Ela é uma linguagem binária, é uma linguagem que já vem acompanhada dos seus processadores da própria máquina, tá? E ela como é uma linguagem que usa abreviações, ela é uma linguagem mais difícil de você trabalhar. A linguagem de alto nível são as linguagens mais comuns que a maioria da gente conhece já. São Java, C++. As linguagens de alto nível são mais fáceis de trabalhar do que Assembly. Por quê? Na linguagem de alto nível, o sistema, né, o computador, ele vai trabalhar na tarefa que você estiver executando. Então, se você quer que na tela do que você estiver programando saia lá, exemplo, meu nome é Gustavo, você vai digitar isso na linha de código e vai pedir para o sistema imprimir isso na tela. Então, vai sair lá o que você colocou. E isso tudo são linguagens que você vai digitar em inglês, tá? As funções são digitadas em inglês. Mas assim, aí você vai aprender isso com o tempo, tá? Na linguagem de programação que você escolher. O compilador, ele vai pegar, você vai digitar isso em inglês, tá? Os códigos, e o compilador, ele vai usar a base binária para traduzir isso, traduzir as funções que você digitar. Por que é usado o inglês? Porque é mais fácil de você decorar os termos que você está usando no código. Quando a gente está programando em alto nível, em uma linguagem de alto nível, o primeiro de tudo, a gente está fazendo um arquivo de texto que vai ser a lógica de programação, que é quase aquilo lá que eu expliquei do algoritmo, que você vai estar explicando o que o sistema vai ter que fazer. Você vai fazer linhas de código, que é o que o sistema vai fazer em um arquivo de texto. Este arquivo de texto ele é chamado de código-fonte. É o código principal que você está fazendo. Cada linha de código é chamada de instrução. Então, cada linha de código do código-fonte são chamadas de instrução. Depois que você fizer o código-fonte, o compilador ele vai ter que usar a base binária para entender o que você programou. E depois disso, ele vai compilar, né? E vai traduzir para a base binária e vai gerar o arquivo executável, que vai ser a tela que vai imprimir o que você digitou no código-fonte. Que é aquilo que eu falei. Imprima, meu nome é Gustavo, meu CPF é tal, meu RG é tal. Quando você for compilar e executar, vai gerar um arquivo executável, uma tela, com aquilo que você tiver digitado no código-fonte. Deu para entender mais ou menos o que é programar de bem básico? Então é isso que você vai fazer no início da programação, de linguagem de programação. Nem toda linguagem de programação ela necessita de um compilador. O exemplo disso é PHP. Ao mesmo tempo que você estiver criando os códigos, você pode estar executando sem a necessidade de um compilador. Outra coisa que é importante para quem quer começar a linguagem de programação, que é cada linguagem de programação ela tem um tipo de estrutura de palavras, tá? E de funções. Então nem sempre uma função que você criar para Java vai ser a mesma coisa para outra linguagem de programação. Então, se você escolher uma linguagem de programação para você,
aprofunde nela, porque nem sempre ela vai ser parecida com outra. Mas lógico que algumas coisas são parecidas, mas nem tudo são, são as mesmas funções para cada linguagem de programação de alto nível. O que é uma linguagem de máquina? Ela é uma linguagem crua, uma linguagem natural, que ela trabalha na base de string de números, de conjunto de números, e ela trabalha com tarefas uma de cada vez. Então isso que é uma linguagem de máquina. O mundo de linguagem de programação, as linguagens de programações, elas têm as suas funcionalidades. Para você criar programas para plataforma web, navegadores, fica melhor você criar em JavaScript, em PHP, em Python. Então, se você quiser criar algo para desktop, por exemplo, aí você já pode escolher Java, C Sharp. Então você tem que ficar também ligado nessa diferenciação de plataformas para você programar. Para aplicativos de edição de vídeo, de áudio e vídeo, você pode estar trabalhando, desenvolvendo com C ou C++. Como eu falei que as linguagens de programação são diferentes, que as funções são diferentes, eu quis dizer também que a gramática que é diferente. A gramática em linguagem de programação a gente chama de sintaxe. Então a sintaxe de tal linguagem de programação é diferente de outra. Para você, como eu falei que a instrução é cada linha do código-fonte que você estiver criando, para você imprimir bem-vindo em JavaScript seria como? A instrução seria alert, a palavra, você abrir parênteses, abre aspas, coloca a mensagem que você quer, que é olá, bem-vindo, fecha aspas, fecha os parênteses. Não pode esquecer do ponto e vírgula. Ponto e vírgula é o que acompanha o programador e muitos erros de compilação é o bendito ponto e vírgula. Com isso, é a instrução para você imprimir olá, seja bem-vindo em JavaScript. Para você imprimir a mesma mensagem que eu acabei de falar, olá, seja bem-vindo, em outra linguagem de programação, exemplo de C ou C++, você ia colocar printf, abrir o parênteses, abrir aspas, olá, seja bem-vindo, fecha aspas, fecha parênteses e o ponto e vírgula. Várias empresas, vários sistemas gigantescos que a gente conhece são chamados de códigos abertos. O que é isso? Vários sistemas deixam os seus códigos fontes abertos para justamente os programadores estudarem, verem como foi criado, dar sugestões de mudanças, mas nem sempre os códigos são abertos, tá? Código fontes, só alguns, para justamente o programador se estudar, ver como é que foi criado, se espelhar, ajudar aquela empresa a mudar o código. Então algumas empresas têm os códigos fontes abertos, que é o chamado de código aberto. Para você programar, você vai ter que ter instalado em seu computador as IDE. O que são isso? São o ambiente de desenvolvimento que você vai programar. Se você quiser programar em Java, por exemplo, você pode estar baixando o Eclipse. Então, as IDEs são o ambiente de desenvolvimento que você vai estar programando, que é o sistema, é o programa que você vai estar baixando, instalando para você programar. Existe o Eclipse, NetBeans, várias IDEs, e para cada linguagem de programação existe uma plataforma de desenvolvimento, tá? Um ambiente de desenvolvimento. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo foi falar algumas coisas básicas para quem quer iniciar no mundo de programação. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de ir no nosso Instagram, seguir a gente também lá. Eu vou deixar aqui embaixo um link do curso de PHP para quem quer aprender essa linguagem de programação do zero até o avançado. E também vou deixar um card aqui, que eu já falei aqui no canal, sobre o top 4 de linguagem de programação do mercado de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha ajudado quem realmente precisa e muito obrigado.